Boa noite! Boa noite! Alguém aqui respondeu, que bom. Boa noite! Que bom poder estar entrando na sua casa, que bom estar entrando na sua família agora, que bom indo até o seu encontro. Eu quero dizer para você que nós estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no YouTube. De repente, a sua televisão, daquelas televisões que você pode conectar com o YouTube. Então, você pode ver na tela grande, né, tudo que está acontecendo agora. Não precisa estar vendo no seu computador, no seu celular, ok? Então, estamos no YouTube e a nossa imagem está excelente. Graças a Deus, agradecer e pedir que a graça de Deus, o amor de Deus venha cada vez mais, a bênção dele sobre a vida da Platypus, essa empresa maravilhosa que tem nos ajudado. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Lucas, Cleiton e Elke. E o nosso pessoal lá, o Hugo, Rebeca e o nosso outro querido, pastor Rafael, está no computador e está sendo maravilhoso. Estamos aqui agora alcançando as nações. Tem gente de Portugal nos assistindo, tem gente da França, pastor Elias está nos assistindo. Eu tenho assistido os cultos de Paris, imagina, olha só que coisa mais interessante. Eu estou assistindo os cultos de Sara Paris e nós estamos conectados aí, graças a Deus, pelas ferramentas que Deus tem nos dado. Eu preciso falar com vocês a respeito de várias coisas hoje. Mas eu quero começar no Monte da Transfiguração, através de Mateus 17, verso de 1 a 9. Vamos lá. Vamos embora, gente. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando deles, tocou-lhes de luz, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, e a ninguém viram, senão Jesus. Ok? E depois, no verso de número 9, diz: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. E ali foram encontrar um pai que estava com um filho debaixo de uma grande possessão. Okay? Aqui nós temos coisas interessantes, muito interessantes. Jesus teve alguns momentos de intensa oração, e aqui foi um desses momentos. No Monte da Transfiguração, Jesus leva 2 dos seus discípulos, Tiago e João, e vai ao monte. Que monte é esse? Existem tantas sugestões e indicações, mas não importa. E ali ele estava com seus discípulos e foi transfigurado. Algo aconteceu ali naquele lugar. Tal era a presença, a manifestação da glória de Deus. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. É interessante que Moisés e Elias foram arrebatados. O corpo de Moisés nunca acharam e Elias foi arrebatado. E Moisés e Elias estavam ali com ele. E é uma coisa interessante, porque ali nós temos uma representação muito importante, porque Moisés significa lei. Tanto que Jesus, na própria Bíblia, fala: não, mas a lei e os profetas. Isso você vai encontrar várias vezes sendo dito, a lei e os profetas. Moisés significa lei. Elias significa os profetas. Aqui nós estamos tendo uma virada de chave. Nós estamos no momento pré-crucificação. Jesus vai ser crucificado a qualquer momento. A qualquer momento ele vai ser crucificado. Nós estamos no momento de pré-crucificação. E então aqui tem um momento que vai virar uma chave. Até então, todo mundo olha para o Velho Testamento e fala: a lei e os profetas, a lei e os profetas. E agora
você vai escutar aqui uma coisa interessante. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mais uma vez a precipitação do nosso querido Pedro. Pedro precipita, porque Pedro coloca Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Jesus não tem o mesmo nível de Moisés e Elias. Jesus é o Filho de Deus. Aquele momento ali era por causa do Filho. Eles conversaram, eles tiveram um momento ali. Aquilo que é fundamental importância. Eles estavam muito preocupados com o que estava acontecendo, com a transfiguração, com aquele momento sobrenatural. Mas Jesus estava ali trocando informações com Moisés e Elias, porque estava a ponto de ser feita alguma coisa extraordinária, que era a crucificação e a ressurreição. Até então, todos os olhos estão colocados na lei e nos profetas. Mas agora alguma coisa vai acontecer. No verso de número 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo uma voz da nuvem, dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Está escrito aí: esse é meu filho, eu tenho prazer nele, a ele ouvi. Esquece a lei, esquece os profetas, agora é ele. Agora tudo está nele. Quando eu vejo o Monte da Transfiguração, eu percebo que aqui é uma mudança de chave, aconteceu alguma coisa. Deus dizendo assim: olha, tudo bem que Moisés foi o que trouxe a lei, muito bem que Elias foi o profeta que tocou na vida de outros profetas, Elias foi o homem que desceu fogo do céu, Elias profetizou, Elias marcou os 2 homens mais fortes da Bíblia, Moisés e Elias. Mas agora, a ele ouvi. Então, tudo passa a ter diferença. Nós não podemos deixar a ele ouvir. Quem disse isso? Foi o próprio Deus, que estava naquela nuvem, que disse assim: a ele ouvir. Olha, tudo que ele vos disser é importante, tudo que ele falar é importante, tudo que ele falar tem toda a importância. Você agora tem os seus ouvidos agora nele. Escute, a mensagem que nós temos do Monte da Transfiguração é que daqui para frente as palavras de Jesus tomariam toda a importância. Não é alguma importância, mas toda a importância. Valorize o ensino de Jesus. Nossa vida tem que refletir isso. Quais são as palavras de Jesus que mudam sua vida? Quais são as palavras de Jesus que mudam o seu dia a dia? O que você faz, a quem você se dirige, tudo isso faz parte agora. A ele ouvir. A ele ouvir. A ele ouvir. Sabe, nós começamos agora, em mês de março, a leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque principalmente eu tenho dito, nós precisamos saber demais as coisas que Jesus fazia, demais as coisas que Jesus faz, a maneira dele pensar, a maneira dele agir. Por quê? Porque a palavra diz: agora chegou, passaram a lei, os profetas passaram, agora é a vez de Jesus. A ele ouvir. Eu aprendi isso aqui. Virada de chave. Tem outra coisa que eu aprendi aqui na Monte da Transfiguração, que foi experiência. Eu me converti numa igreja muito tradicional, mas depois eu passei por um período na minha vida espiritual que eu estava buscando muitas experiências. Natural. E eu tive experiências incríveis na presença de Deus, até o meu batismo no Espírito Santo. Até ele foi uma experiência sobrenatural. Eu participei de momentos sobrenaturais, eu participei de situações sobrenaturais. Tudo isso faz parte do seu crescimento espiritual. Mas preste bem atenção, não se empolgue apenas por uma vida calcada em experiências. Não se empolgue por uma vida calcada em momentos de sobrenaturais. Porque a nossa vida espiritual tem que ser maior do que isso. Tanto que Pedro fala assim: Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, e vão ficar aqui.
Vamos ficar aqui o dia todo. Não tem o que fazer, vamos descer não, vamos ficar aqui tá bom, tá gostoso, tá sobrenatural, o seu rosto resplandece como o sol, as suas vestes estão brancas como a luz, é melhor de ficar aqui, olha só que beleza, essa nuvem que desceu, trouxe um impacto grande. Que coisa, o sobrenatural traz um impacto muito grande à nossa vida, mas o sobrenatural faz parte da nossa vida espiritual, mas ele não é a nossa vida espiritual, não é o objetivo da nossa vida espiritual. A vontade de Deus aqui nessa hora é que você transborde. O sobrenatural na sua vida é para que você transborde. Tanto que Jesus falou assim, vamos embora. Então, aproximando deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Vamos embora, não tema não. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram senão Jesus. E depois, no verso de número 9, diz, e descendo eles do monte. Tem um momento sobrenatural? Tem um momento sobrenatural. O sobrenatural de Deus faz parte da nossa vida espiritual. O sobrenatural de Deus faz parte da vida. O sobrenatural de Deus faz parte, sim, da nossa vida. Mas você foi criado para transbordar. Naquele momento, eles estavam dizendo, vamos descer para que possamos alcançar aquelas pessoas que estão necessitadas. Moisés queria ficar lá no monte, Deus falou assim, mas desce porque o povo está lá em pecado. Desce porque o povo fizeram. Eles fizeram um bezerro de ouro. Desce porque está na hora de você ter contato com o povo. O povo não pode ficar sem uma palavra de Deus. O povo não pode ficar sem uma manifestação de Deus. Não pode. É necessário a manifestação de Deus na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque você não foi feito apenas para ter experiências sobrenaturais. Você foi feito para transbordar. A bênção de Deus toca na sua vida e você toca na vida das pessoas. E ali eles desceram e foram encontrar um homem cujo filho estava completamente possesso. Seria tão bom nós ficarmos naquela tenda, vendo Jesus resplandecer, transfigurado, conversando com Moisés, com Elias, vendo aquilo acontecer. E, no entanto, vamos descer. Por quê? Porque o que nós... Eu gosto de Efésios 2. Vai lá, Efésios 2, 9. Efésios 2, 9. Vai lá. Efésios 2, 9. Pode começar no 8, por favor, no 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, não, você está salvo pela graça, você está salvo pelo amor, você está salvo pela misericórdia, mediante a sua fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Ok, está pronto, está certo. O falar de Jesus, o evangelizar, o discipular, o cuidar, o estender a sua mão, não faz parte da sua salvação. Mas presta bem atenção no verso número 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui eu tenho assim... Desce do monte da transfiguração, porque o teu lugar não é lá a vida toda. Você tem que transbordar, porque você foi feito para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senão nós ficaríamos a vida toda no monte da transfiguração, dizendo, aqui é o meu lugar. O monte da transfiguração é uma experiência na sua vida. O monte da transfiguração é um momento da sua vida. Senão nós seremos eternamente crianças. Deus nos chamou para descermos e nos relacionarmos. E que as nossas relações possam ser relações que sejam feitas através das boas obras. Boas obras é amar o próximo. Amar o próximo. Falar com o próximo, abraçar o próximo. Fora do corona, né? Beijar o próximo, amar o próximo, ligar para o próximo, chamar o próximo para assistir uma live, telefonar para o próximo e dizer assim, como é que você está, o que você está precisando, posso orar com você? Tudo isso eu aprendi no Monte da Transfiguração. Fomos salvos
para as boas obras, para curar, para libertar o povo da ansiedade, para libertar o povo da depressão. Você acha que não seria tão bom Jesus ficar lá em cima, pertinho do Pai, ouvindo o Pai dizer, este é meu filho em quem me comprazo, pertinho de Moisés, pertinho de Elias? Mas não, ali naquele monte da transfiguração foi para dizer o seguinte, opa, da agora adiante, acabou a lei, acabaram os profetas. Agora é Jesus. Deus te abençoe. O que você quer? O que será que Jesus foi fazer lá no monte da transfiguração? Jesus foi para lá para orar, para ter um tempo de oração. Lucas 3, acho que é Lucas 3, 21, é o primeiro versículo que eu escolhi para falar sobre oração. Podia botar aí para a gente? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Lucas 3, 24. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 3, 22, 21 e 22. Coloca aí no 21 de novo, por favor. Ali está escrito assim, estando ele a orar, o céu se abriu. Estando ele a orar, o céu se abriu. Estando ele a orar, o céu se abriu. Querido, esses dias são dias de oração. Esses dias são dias de subir o monte. Esses dias são dias de jejuar. Esses dias são dias de você participar de momentos fortes de oração. Sabe por quê? Porque se Jesus orava, quanto mais nós. Se ele era o Filho de Deus, ele não se empolgou por ser o Filho de Deus, mas sim, ele se deixou levar por uma situação de dizer, eu sou Filho de Deus, eu sou o representante, o Pai e eu somos um, mas eu vou estar aqui ocupando o meu tempo, um tempo de oração. A Jesus, ele orava. Coloca o próximo versículo de Lucas aqui para mim, por favor. Próximo versículo de Lucas. Não, o outro é Lucas 5, não? Foi o que eu pedi? Lucas, qual é o próximo versículo de Lucas que está aí? Lucas está cheio de versículos, porém o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grande multidão afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E ele então se retirava para lugares solitários. Gente, coisa difícil é oração. Oração é uma coisa muito difícil. Mas para que você possa aprender a orar, você primeiro entender que Jesus orava. Jesus orava. Ele orava. Se ele, que era ele, orava, por que nós não vamos orar? Começa a orar. Esses dias são dias de oração. Eu queria te dar um desafio. Você orar 2 vezes ao dia. Uma de noite, se possível de madrugada, e durante o dia. Mas um compromisso de oração mesmo, um compromisso. Nós vamos fazer uma cadeia de oração aqui de 24 horas, onde nós vamos ter gente orando, e em meia hora algumas pessoas vão estar orando. Isso é muito, 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 porque ele orava. Ele orava. A oração é importante. A oração fazer com que a oração seja parte da nossa disciplina. Como é que você passa o dia? Como é que você gasta seu dia? Como é que você gasta seu dia? Isso é importante. E nesses dias, você precisa ter uma experiência de oração. Recebi outro dia um poema do nosso querido Ricardo Gomes, nossa ovelha aqui da Sara Recreio. Um beijo, Ricardo, saudade de você. Na qual ele fez um poema sobre tempo. Que tempo é esse que eu tenho? Tempo para quê? Qual é a importância desse tempo que eu tenho? Tão importante o tempo, você tem tempo. Antes você reclamava que você não tinha tempo, agora você tem tempo. Você tem tempo de ler, você tem tempo de estudar, você tem tempo de orar. Você tem tempo de buscar a Deus, você tem tempo de refletir, de meditar. Tempo, você tem.
tempo. Eu quero olhar para vocês, eu quero voltar lá no Juízes. Vai lá para Juízes, capítulo 15, por favor. Vamos fazer uma visita para o nosso querido irmão Sansão. Eu gosto dele pra caramba. Nós temos aqui uma das passagens de Sansão. Aqui ele fala que no momento que Sansão jogou fogo no arraial dos filisteus, ele assim colocou fogo lá nas raposas, né? Na seara dos filisteus, e os filisteus vêm até Leí e falam assim para os judeus, olha, para os israelitas, ou vocês entregam Sansão para a gente, ou nós vamos matar todos vocês, nós queremos Sansão. Aí os parentes de Sansão, os familiares de Sansão, foram lá e falaram assim, olha, você arranjou um problema para a gente. Aí o Sansão só pediu, não me mata não, amarraram ele com duas cordas novas. A Bíblia fala que eram cordas novas, olha só, amarraram com duas cordas novas e fizeram-no subir. Chegando no verso 14 em diante, aqui nós temos uma coisa muito interessante. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se aproximou dele, de Sansão, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como os fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Olha só que coisa. Então, os parentes de Sansão o entregaram, amarraram duas cordas novas para ele não se soltar e entregaram. Mas quando ele estava chegando na mão dos filisteus, o Espírito do Senhor se apossou sobre ele e as cordas que tinha na mão se tornaram como fios de linho queimados. Olha só que coisa. Como é importante você estar sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus. Meu querido, a visitação do Espírito Santo de Deus na sua vida depende só de uma coisa, de oração. Você precisa estar orando. Sabe para quê? Para que você seja possuído pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa ter cada vez mais liberdade na sua vida, para que você possa ser um instrumento do Espírito Santo, para que você não seja uma pessoa medrosa, temerosa, uma pessoa que está debaixo de uma circunstância difícil, que se sente o temor. Imagina, o Espírito Santo tomou conta de Sansão de tal ponto que as cordas foram quebradas como se fossem linho queimado. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Oh, Deus! Nesses dias, que o Espírito Santo tome conta da sua vida de tal ponto, de tal maneira, de tal forma, que você seja tomado completamente por ele, e aí, daqui por diante, as suas amarraduras, sabe, aquilo que te prende, as circunstâncias, o medo, a situação difícil, você olhando as circunstâncias contrárias, e você amedrontado, sem saber se sua pergunta, e agora, você seja tomado completamente por Deus. E essas amarraduras serão quebradas completamente em nome de Jesus. Ficou livre das amarraduras. E agora? Quando você fica livre das suas amarraduras, sabe o que acontece? Você passa a ter força, poder de ir contra seus inimigos. A partir do momento que essas amarras são quebradas, você sai da inércia, você sai do ponto de defesa, de ponto de estar fugindo e enfrenta o inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra do pastor Erle, uma oração da pastora Cláudia, que vale a pena você ver de novo. Se você não viu, veja novamente. Se você não viu, veja. Se você ouviu, veja novamente. Pastor Erle falou algumas coisas aqui hoje que foram do trono de Deus. Está no nosso Facebook, está no nosso YouTube, daqui a pouco vai estar em todos os nossos canais de mídia social. Não perca. Hoje, pastor Erle deu uma palavra hoje fantástica sobre lançar fora toda a nossa
toda a nossa ansiedade, lança fora toda a sua ansiedade. Que coisa tremenda. A partir do momento que você fica livre das amarras, a partir do momento que na sua cabeça, sabe, eu tenho conversado com umas pessoas, elas começam a dizer, está difícil, vai ficar difícil, e agora? Calma, muda o discurso da tua boca, começa a olhar para as bênçãos de Deus. Olha, aqui, Sansão estava condenado à morte, mas o Espírito do Senhor se apossou dele, e quando ele se apossou, as amarras que eram impossíveis de ser quebradas, rompidas, porque eram cordas novas, foram como se tivessem linho queimado. Assim vai ser com você, em nome de Jesus. E a partir daí, meu querido, sabe o que você vai fazer? Você vai partir contra os seus inimigos. Tudo aquilo que está dizendo não vai dar, vai dar. Tudo aquilo que está dizendo, olha, não vai conseguir, você vai conseguir. Sabe, você vai receber, desculpe, uma colheita sobrenatural sobre a sua vida. Colheita sobrenatural você só consegue quando você está com as suas amarras quebradas. Colheita sobrenatural você só consegue quando você olha para frente e crê na manifestação do poder de Deus. Quando você crê, quando você diz, está logo ali. Ah, cadê o milagre? Está logo ali, a próxima curva. Para que eu consiga o próximo milagre, eu preciso passar pela próxima curva. Ele está me esperando. E aqui, meu querido, Moisés partiu para a luta. Sansão partiu para a luta. E pegou uma queixada de jumento. E essa queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. O que ele tinha na mão? Uma queixada de jumento. Não era uma arma, não era um machado, não era uma arma forjada para a guerra, é o que ele tinha na mão. O que você tem na mão, o que você tiver na mão vai ser suficiente para você derrotar os teus inimigos. O que você tiver na tua mão, querido, vai ser suficiente. O que ele tinha ali, o importante não é o que você tem na sua mão, o importante é o que tem dentro de você. Aqui ele foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso? Possuído pelo Espírito Santo de Deus. E derrubou 1000 homens, feriu 1000 homens. E, tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão, no verso de número 17, depois de derrotar 1000 homens. No verso 17 ele fala assim, tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão direita a queixada. Chamou aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste grande salvação, morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos desses incircuncisos. Aqui nós temos uma situação super importante. Por que eu estou pregando essa palavra? Eu estou pregando essa palavra porque nós temos grandes expectativas sobre o ano 2020. Grandes, temos. Deus me falou, no final do ano passado, Deus me deu tantas palavras sobre bênçãos que aconteceriam, que nos alcançariam nesse ano de 2020. E às vezes eu fico pensando assim, caramba, agora era a hora de tal coisa acontecer, de tal coisa acontecer, de tal porta se abrir, e no entanto não aconteceu. Aqui eu vejo um momento na nossa vida. Aqui ele matou 1000 homens, mas ia morrer de sede. Você entendeu? Ele iria morrer de sede. Ele matou 1000 homens, mas ele ia morrer de sede. Por quê? Porque não tinha água. Ele estava no monte, ele estava num lugar alto. Ele estava no monte. Ele não tinha mais forças. E aí, tendo ele acabado de falar, sentindo grande sede, clamou o Senhor, por intermédio do teu servo, deste grande salvação, morrerei eu agora de sede, cairei na mão dos incircuncisos. Você pode falar para o Senhor, grandes coisas nós já vencemos tantas crises, tantos problemas difíceis, tantas situações, tantas contrariedades, e agora veio essa? Sabe, nós estamos assim, caramba, essa foi demais, né? Você acorda de manhã, liga a televisão e o repórter diz assim, atenção, 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 tem um planeta, um pedaço de rocha vindo para atingir a Terra. Mais ou menos isso. Eu falei, caramba! Ele não sabe onde vai cair, mas quando cair, vai cair igual uma bomba atômica. Caramba, o que eu tenho com isso? Como é que é isso? Aqui ele está dizendo, Senhor, eu matei 1000 homens.
Senhor, tu me salvou o meu povo, e agora eu vou morrer de sede aqui em cima. Já estou cansado, a minha boca está grudando, já não tem mais nada. Senhor, deixa eu falar uma coisa para você. Existem duas unções. A unção do Espírito Santo sobre você, porque o Senhor me ungiu para. E tem uma unção, aquela unção que o Espírito Santo te dá para você vencer um desafio grande na sua vida. Duas unções. Tem uma unção que Ele te dá para orar, pregar, manifestar, porque o Senhor me ungiu para curar, para libertar. Mas tem uma unção que Ele te dá, e essa unção toma conta de você, para você ir diante dos teus inimigos e derrotar os teus inimigos completamente. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, para você. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, lá em cima, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar Anacoré, até o dia de hoje. Você sabe quem é Anacoré? Sabe o que fala? Fonte do que clama. Lá no seu quarto, lá na sua casa, lá na sua sala, fonte do que clama, fonte que clama. Já não tem mais jeito, olha, eu já matei, eu fiz aquilo que podia, não tinha nada na minha mão, arranjei uma queixada de jumento, matei 1000 homens, agora eu não sei o que fazer, eu estou aqui, estou sem forças, eu estou aqui em cima do morro, o que é que eu vou fazer? Clama. Mas não tem solução, clama. Mas não vejo solução, clama. Mas a situação, nada acontece, clama. Por quê? Porque o Senhor vai te dar uma fonte. Deus não age pela necessidade, Deus age pela fé. Deus age pela sua postura, Deus age pela sua manifestação. Como que você se comporta diante do desafio? Assim foi, porque Moisés, ó, de novo Moisés. Sansão desiste, matei 1000, joga fora a queixada. E aí, o que acontece? Cai de lado, morto de sede, sem forças. Mas aquele arranjou, ele ainda tinha um pouco. Ele falou assim: Senhor, o Senhor vai me deixar morrer de sede aqui nesse lugar? Não. E aí Deus fendeu a rocha. Imagino Deus fazendo o sobrenatural do sobrenatural. O sobrenatural, ele pega a rocha, estraçalha a rocha, se faz uma fenda e joga um jato d'água, né? O lençol freático aflora lá em cima do morro. Lá em cima do morro. Sabe para quê? Para salvar um homem, para salvar uma família que clamou. Ei, que esses dias seja o dia que você se levanta e clama, que esses dias sejam os dias que você se levanta e aceita faz uma oração de desafio, uma oração: Senhor, eu tomo posse da bênção que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu tomo posse do sobrenatural para a minha vida. Senhor, eu tomo posse daquilo tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, o Senhor abriu os céus, o Senhor, o Todo-Poderoso de Israel, derrama graça sobre a minha vida, derrama manifestação sobre a minha vida. Senhor, movimenta o céu, Pai. Quando José estava lá com Maria, não sabia nada da vida dele. Deus providenciou 3 magos que trouxeram para ele ouro, incenso e mirra para uma grande viagem. Ficaram 2 anos fora. Quando você se levanta e você clama, os camelos começam a se levantar, as situações, os anjos começam a se movimentar, os desafios começam a acontecer, as pessoas começam a se movimentar para que a graça, a manifestação, o milagre, a bênção atinja a tua casa, a tua vida. Aqui ele chamou aquele lugar de Anacoré, que se chama fonte do que clama. Existe uma fonte para aquele que clama. Existe uma fonte para aquele que clama. Existe uma fonte para aquele que clama. Nós vamos começar essa semana. Manda aí no Facebook qual horário que você orar. Quero pedir 2 horários para você. Que você possa estar orando cedo, de manhã, ou de madrugada, ou depois da meia-noite, 1 hora, mas que você tenha 2 horários de oração por dia. Você, sua esposa, seus filhos. Porque isso vai fazer toda a diferença. A fonte do que clama. Ou seja, aquele que clama traz à existência uma fonte.
Deixa eu contar uma história para você. Eu trabalhei em Goiás, vocês sabem disso, muito tempo. Em Goiás existe o cerrado. O cerrado é uma vegetação muito pobre. E quando tem chuva, tudo verde, a grama, o capim fica verde. O gado pode comer porque ele pode comer aquele capim porque está verde. Mas quando vem a seca, meu irmão, aquilo vira uma palha. O gado passa fome. As árvores são retorcidas, são pequenas, são baixas. Casca grossa, porque a casca do cerrado é grossa? Porque a árvore se protege, porque a pouca umidade que ela tem, ela faz uma casca grossa para não perder aquela umidade. As folhas são todas enrugadas, castigadas pelo sol. Mas o fazendeiro, muitas vezes, eles colocam fogo no cerrado. Para quê? Para que quando passa o fogo, nasce uma graminha pequenininha, verde, logo que passa o fogo, e o gado se alimenta. Mas esse fogo, ele é destruidor. É horrível esse fogo. Eu vi inúmeras vezes, eu estava muitas vezes no cerrado, e quando vi árvores imensas sendo tomadas pelo fogo. Mas sabe o que acontece? Quando vem a primeira chuva, as árvores que resistiram, ou muitas daquelas árvores que estavam completamente chamuscadas, começam a florescer. É incrível. Aí, sabe, você vê uma árvore desse tamanho assim, que perdeu muitos galhos, perdeu muitas folhas, você vê uma folhinha verde saindo logo depois da primeira chuva. 48 horas depois da primeira chuva, você vê uma folhinha verde saindo. Eu falei, pronto, tem vida aqui. Resistiu. Que você seja essa. Que você vai resistir o fogo. E na primeira chuva, você vai crescer, você vai florescer e você vai frutificar. Sabe por quê? Porque na tua casa chama-se Anacoré. Anacoré quer dizer fonte do que clama. Existe na tua casa uma fonte porque você clama. Não perca tempo. Não perca tempo. Existe uma fonte para aquele que clama. Não perca o seu tempo. Muitas vezes a gente perde tempo. Assim, eu nunca recebi tanto vídeo sobre especialistas falando do corona. Fica em casa, o outro diz não fica em casa, o outro diz que estão descobrindo a cura, o outro diz que a cura está longe. Está uma confusão tão grande que você não entende nada do que estão falando. Mas uma coisa eu sei, quando eu me levanto para clamar, o Senhor me responde oração. É a única coisa que eu tenho certeza nesse mundo. Quando eu me levanto. Jesus fala, quando você orar, Jesus fala para você orar em 2 momentos. No seu quarto, quando você orar, em secreto, fecha a porta, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor. Quando você jejuar, jejue ao Senhor. E depois fala, quando você tiver 2 ou 3, ali eu vou estar. Oração. Ele falou para a gente orar. Orar sem cessar. Oração é uma coisa super importante. Oração é uma coisa super importante. E nesse tempo, eu quero que você, assim como Sansão, que recebeu a primeira unção do Espírito Santo sobre ele, e depois ele recebeu uma bênção, uma unção no clamor, em que as rochas se fenderam, e ali nasceu uma fonte de água, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Ele bebeu, recobrou o alento, recobrou a sua força, e reviveu. Daí chamar aquele lugar Anacoré, até o dia de hoje. Onde você estiver na sua casa, fique em pé agora, por favor. Eu queria chamar aqui a equipe de música. Equipe de música. Eu quero orar com você. Eu quero te fazer um convite. Amanhã às 20 horas estarei na minha live lá no Momento de Comunhão, às 20 horas com vocês. Vai ser um tempo gostoso, maravilhoso, e vamos estar curtindo, e eu vou falar um pouquinho sobre o livro de João, falar um pouquinho sobre o livro de Atos, que a gente começa a ler a partir de amanhã, conhecendo, vamos devastar o Novo Testamento, Atos, 1 Coríntios, vamos agora no mês de abril, e amanhã eu estarei com vocês numa live, num momento muito gostoso, para que a gente possa estar se conectando.
E eu vou estar lançando alguns pequenos vídeos de algumas palavras para que você possa estar sendo ministrado por Deus. Não vai faltar alimento espiritual, não vai faltar pão quente na sua vida. Pão quente que alimentou Elias, que levou Elias para mais longe. Amém? Queria que você se levantasse, queria estar orando com você. Oh, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado porque no Monte da Transfiguração eu aprendi muita coisa. Aprendi principalmente que nós não vamos ficar apenas numa experiência sobrenatural, mas nós vamos transbordar para tocar na vida de outros. Eu aprendi que a palavra que Deus tem para nós é a Ele ouvir, a Ele ouvir, a Ele ouvir, a Ele ouvir. O que Jesus falou que você precisa fazer? O que Jesus falou que você precisa fazer? Outra coisa que eu aprendi no Monte de Transfiguração foi a importância da oração. Ele foi lá orar. Se Jesus era Jesus, precisava orar, quanto mais eu e você. Aí eu levei você lá para Juízes, para a vida de Sansão. Que coisa tremenda quando o Espírito Santo tomou conta dele. Ele quebrou todas aquelas cordas de linho como se fossem linhos queimados. Olha só que coisa sobrenatural. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E ele derrotou muitos inimigos, mas de dado momento ele ficou tão cansado e sedento, porque ele estava em cima do monte, cercado de inimigos, e lá não tinha nenhuma fonte de água. Ele falou assim: Senhor, eu vou morrer de sede. Depois de matei tantos inimigos aqui, eu vou morrer de sede. Senhor, será que Deus já fez tantas coisas maravilhosas na sua vida? Será que Ele vai deixar de fazer essas coisas maravilhosas na sua vida agora? Deus já fez tantas coisas maravilhosas na sua vida. Olha ao seu redor. Será que Ele vai deixar de fazer coisas maravilhosas agora na sua vida? Não, meu querido. Eu queria que você compartilhasse essas palavras, tanto a palavra de hoje de manhã como a de agora de noite, com os teus amigos, teus parentes, pessoal da tua célula, teus amigos. Compartilha. As pessoas precisam receber essa palavra que manifesta o poder de Deus. Oh, que na sua casa tenha um canto lá na Coreia que quer dizer: a fonte do que clama. Vai aparecer, surgir uma fonte de águas límpidas. Fonte de águas límpidas. Porque você clamou. Por quê? Por causa da tua fé, por causa da tua posição. Quando você diz assim: basta, chega! Não existem mais portas fechadas. Toda porta que eu bater se abre de forma sobrenatural. Oh Deus, 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 Deus. Nós somos o povo que clama. Nós somos o povo que ora. Nós somos o povo que busca. Nós somos o povo que jejua. Nós somos o povo que tem um compromisso contigo, Senhor. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Amém, amém. Vamos cantar essa música juntos? Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu creio. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho
rocha. Pela fé. Pela fé, pela fé. Pela fé. Pela fé eu clamo a Ti, Senhor. Pela fé eu clamo a Ti, Senhor. Pai, nós entregamos o nosso jejum hoje, o jejum pelo Paz no Lar. E Pai, nós vamos estar fazendo Paz no Lar, atingindo as casas de maneira virtual. Existem muitas pessoas que estão dizendo: oh, eu quero começar, eu quero ter esse tempo. E nós vamos estar fazendo com essas pessoas. Presencial será quando nós estivermos liberados para isso, mas enquanto não estamos liberados, nós vamos fazer virtual, em nome de Jesus. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Paz no Lar continua, porque precisamos levar paz, precisamos levar uma palavra de fé, de ânimo. Lembra do que eu preguei na terça-feira passada? Quando a sua fé é pequena, dá a sua fé pequena para Jesus, que Jesus dá dele para você. Dá a sua fé pequena, minha pequena fé. Então, dá a sua fé para Jesus, que Jesus completa. Eu vou estar aqui amanhã, 20 horas, numa live com vocês. E terça-feira nós estamos com a campanha Águas de Naamã. Você não pode ficar fora dessa campanha, porque é uma campanha que está trazendo uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, uma palavra de testemunho, de desafios, em nome de Jesus. Amém, amém. Pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé nós clamamos a Ti, Senhor. Pela fé nós clamamos a Ti, Senhor. Pela fé nós dizemos, Senhor, que o sobrenatural do Senhor vai acontecer na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Vai acontecer o sobrenatural, porque nós clamamos a Ti. Deus não responde a tua necessidade, Deus responde a tua fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, ora pela sua vida, ora pela sua saúde, ora pelo seu trabalho. Essa semana é a semana que você vai clamar. É a semana que você vai clamar. É a semana que você vai dizer: Senhor, é agora, fende a rocha. Porque você tem semeado na presença do Senhor a sua fé, a sua semente. Você vai ter uma colheita sobrenatural. A sua colheita será sobrenatural. Olha para o céu, está chegando. Eu estou ouvindo ruído de abundante chuva. As chuvas da bênção do Senhor está chegando. Está chegando na tua casa, na tua vida. Chegou, passou o fogo no cerrado, mas você não foi destruído. Passou o fogo no cerrado, mas você foi preservado, porque você clama ao Senhor. Você está na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim.